Descubra a incrível história da faxineira que fez o filho do bilionário falar emocionantemente. Elda, com suas mãos calejadas e uma resistência digna de heroína, varria a sala de reuniões do luxuoso edifício corporativo em São Paulo. Era uma rotina intensa todos os dias, entre produtos de limpeza e o sonho do filho, Lucas, que só tinha 12 anos, mas um talento musical que fazia o coração dela vibrar. A vida não era fácil. Elda batalhava incansavelmente para dar a ele um futuro melhor. Nas horas vagas, sonhava alto, imaginando o filho em palcos, cercado por luzes e aplausos. Por isso, quando encontrou Miguel, um jovem executivo de 30 anos, nervoso e ansioso, a conexão foi instantânea. Miguel, filho de um bilionário local, parecia carregado de insegurança. Elda percebia isso enquanto limpava o chão polido da sala. Nos olhos dele havia um turbilhão de dúvidas, como um barco à deriva na imensidão de um mar agitado. Ela sentiu uma onda de compaixão e, de repente, decidiu se aproximar. Acredite em você mesmo, ela disse, com a sinceridade de quem já conhecia a dor de se sentir invisível. Uma vez ou outra, precisamos errar para aprender. Ela se lembrou de seus próprios desafios, os dias em que quase desistiu, mas o amor por Lucas sempre foi mais forte. Miguel escutou atentamente, absorvendo aquelas palavras como se fossem um bálsamo para suas almas feridas. Os dias seguintes foram um pesadelo para Miguel. Os colegas não o respeitavam, riam dele, e a pressão era quase insuportável. Elda não conseguia ver aquilo em silêncio. Ela sentou em um canto do escritório, consumida pela indignação. Quantas vezes já não ouviu piadas sobre sua condição de faxineira? A discriminação era uma sombra, e agora ela via um pedaço de sua própria história refletido no jovem executivo. Quando Miguel estava prestes a desistir, Elda não hesitou e foi até ele. Não deixe que a opinião dos outros dite quem você é, dizia, com os olhos ardendo de determinação. A chama de esperança acendeu-se novamente. Em casa, a pressão também crescia. Lucas olhava para a mãe com um brilho de expectativa, mas Elda sabia que o sonho de ser músico estava ameaçado pelas dificuldades financeiras. Aquela pressão a fazia questionar se valeria a pena arriscar tudo por Miguel, um desconhecido, e, ao mesmo tempo, se lembrou das promessas que fizera a si mesma. Eu vou lutar pelo meu filho. Sua determinação era como uma rocha firme, mas as dúvidas fermentavam dentro dela. Pedro se perguntava se o apoio a Miguel poderia comprometer tudo. Nesse momento intenso de desespero, quando as vozes da insegurança e da esperança batalhavam dentro dela, Miguel buscou Elda novamente. A conversa se transformou em um desabafo profundo. Ele abriu seu coração e compartilhou suas inseguranças e a pressão de vir de uma família rica. Elda, por sua vez, revelou suas lutas e sacrifícios, e juntos perceberam que suas histórias se entrelaçavam de formas inesperadas. E agora, a verdade estava exposta entre eles. O peso do dinheiro, a opressão da classe e os sonhos que pareciam distantes. Vou falar sobre isso em uma reunião, Miguel decidiu. Com essas palavras, ele começou a lembrar que sua luta não era só por ele, mas por todos que se sentiam inobservados. A grande questão agora era até onde eles estariam dispostos a ir por reconhecimento, justiça e, acima de tudo, esperança. A tensão se instalava e os corações palpitavam, deixando o futuro incerto, mas com uma promessa de transformação no ar. Elda levantou-se, o peso da decisão se fazendo sentir em seus ombros. Miguel parecia determinado, mas ela ainda sentia a responsabilidade esmagadora de seus próprios sonhos, sempre entrelaçados com os de Lucas. O olhar do jovem executivo queimava, esperando que ela desse seu apoio, que ela acreditasse nele tanto quanto ele acreditava nas palavras que trocavam. E se tudo der errado? E se eles não escutarem? Elda murmurou, mais para si mesma do que para Miguel. Mas logo se lembrou que os maiores sonhos geralmente surgem das maiores dificuldades.
A tensão no ar era palpável, como se o tempo estivesse prestes a romper e algo grandioso estivesse prestes a acontecer. Se não correr o risco de falhar, nunca saberá o que pode conquistar. Miguel respondeu, com uma convicção que tirava o fôlego dela. Era como se, de alguma forma, ele estivesse falando não só por ele, mas por Elda e por Lucas. Uma chama de coragem acendeu no coração dela, e ela se viu acenando positivamente. O dia da reunião chegou. O prédio parecia ainda mais imponente. Miguel caminhava com uma seriedade de alguém que tinha muito a perder, enquanto Elda, com sua roupa simples, se sentia um retrato de determinação contida. Ela sabia que a vida dela e a de Lucas dependiam do que aconteceria por trás das portas fechadas daquela sala. Na sala de reuniões, os rostos dos diretores eram frios. Miguel começou sua apresentação, abordando tópicos que normalmente cativariam os investidores, mas logo ele desviou do script. Estamos, na verdade, em um mar de elitismo que separa as pessoas, disse, sentindo as palavras fluírem como um manifesto. As vozes menos privilegiadas precisam ser ouvidas. Não podemos continuar ignorando nossas próprias origens, porque elas moldam quem somos. Elda sentiu seu coração acelerar. A cada palavra que saía da boca de Miguel, ela se lembrava dos sacrifícios para criar Lucas, das vezes em que esteve a ponto de desistir e do que ainda havia por vir. Era uma luta dela também. O silêncio na sala era assustador. Alguns dos diretores trocavam olhares confusos, enquanto outros pareciam incomodados com a verdade crua sendo exposta. Elda mordia os lábios, esperando uma reação. O tempo parecia alongar-se, e o nervosismo começava a tomar conta dela. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um dos diretores, uma mulher com um olhar firme e profundo, levantou a mão. "Posso falar?" ela pediu, e um murmurinho percorreu a sala. Olhares se voltaram para ela. Miguel, o que você disse é corajoso, e talvez nós, como empresa, devêssemos refletir mais sobre isso. A realidade que você trouxe à luz é válida e necessária. As palavras dela ecoaram na mente de Elda, como um eco de esperança. Poderia realmente existir uma chance para que sua voz e a de tantas outras pessoas fossem ouvidas? O sonho de Lucas poderia se aproximar a um passo mais real? A tensão começava a se dissolver, e o que antes parecia um túnel escuro, agora parecia ter uma luz no fim. Talvez possamos fazer juntos uma campanha ou algo que faça a diferença, continuou a diretora. Elda sentiu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo uma chama de esperança reacendia. No fundo, ela sabia que a batalha estava longe de acabar, mas ali, naquele momento, uma porta se abria. Enquanto as discussões começavam a girar, Elda percebeu que tinha um caminho à frente, mas também muitos desafios pela frente. No entanto, ela não podia ignorar uma pulga atrás da orelha. O que aconteceria se aquelas vozes iniciassem um movimento maior? E Lucas, como ele se encaixaria nessa nova realidade? Com isso em mente, ela se levantou, decidida a encontrar uma forma de lidar com o que estava por vir. Que novos obstáculos ou oportunidades surgiriam nesse caminho de transformação? A incerteza vinha acompanhada de uma lufada de coragem, e o desejo de lutar por Lucas crescia ainda mais forte em seu peito. As luzes estavam acesas, mas a história estava longe de terminar. E ao olhar para Miguel, Elda percebeu que este era apenas o começo de uma jornada muito maior. Miguel não parava de falar, e Elda observava, envolvida pela energia renovada que se espalhava pelo ambiente. As ideias que antes pareciam impossíveis, agora se tornavam palpáveis, como se pequenas fascas de esperança acendessem uma fogueira dentro dela. As conversas entre os diretores eram animadas, misturando entusiasmo e cautela. Ela escutava tudo, mas sua mente estava longe, pensando em Lucas. Ele merece mais, pensou Elda, sentindo o coração acelerar.
Sabia que uma oportunidade como aquela poderia mudar a vida do filho, mas também entendeu que havia riscos. O que aconteceria se essa luta não desse certo? A ideia a perseguia, um eco inquietante que não a deixava em paz. Para Elda, o futuro estava entrelaçado na luta por justiça social que, de certa forma, começara naquela sala. Aquela diretora, que inicialmente parecia uma figura adversa, agora parecia ser uma aliada, armada de coragem. Ela começou a fazer perguntas que traziam à tona preocupações válidas, mas também criavam um novo espaço para a proposta de Miguel, um espaço onde Elda poderia, quem sabe, se organizar e dar voz a tantas vezes silenciadas. Estamos falando de um verdadeiro projeto social, algo que pode beneficiar nossa comunidade, disse a mulher, e as outras cabeças começaram a acenar. Elda sentiu que sua história, a jornada que percorreu criando Lucas, estava sendo reconhecida. Essas eram as vozes que por muito tempo não haviam sido ouvidas. Depois de alguns minutos de debate, Miguel fez uma pausa, sua expressão intensa enquanto observava os diretores refletirem. O silêncio que se seguiu parecia repleto de promessas, e Elda sentiu um calor invadir seu peito. Era isso que ela desejava. Não apenas serem ouvidas, mas terem suas ideias transformadas em realidade. Essa luta é por Lucas e por todos os que vierem depois dele, murmurou em pensamento, enquanto o nervosismo na sala começava a se transformar em algo mais edificante, quase festivo. Ao final da reunião, Elda e Miguel saíram da sala. O corredor ressoava como uma nova música, um hino de esperança que preenchia o espaço. Os rostos de alguns diretores agora estavam iluminados por um sorriso curioso, como se aqueles minutos de tensão tivessem gerado uma faísca. "Miguel, você estava incrível", Elda exclamou, ainda absorta na adrenalina da reunião. Ele sorriu, um sorriso que se refletia em seu olhar esperançoso. "Eu não poderia ter feito isso sem você, Elda. Seu apoio foi fundamental." Mas quando suas mãos se tocaram brevemente, Elda teve uma breve visão de um futuro incerto. E se Miguel se tornasse uma figura importante e com isso se afastasse das suas raízes? A pergunta ficou pendurada no ar enquanto eles conversavam sobre o próximo passo. A urgência da transformação estava a poucos passos de distância, mas ao mesmo tempo Elda sentiu um calafrio. Essa nova oportunidade tinha também suas armadilhas. E se tudo aquilo se tornasse um espetáculo vazio, sem um verdadeiro impacto? O dia seguinte foi agitado. As redes sociais explodiram com a ideia discutida naquela reunião, mas ainda havia muito a fazer. Elda precisava encontrar um jeito de manter as promessas feitas. Mas ao abrir a porta de casa, encontrou Lucas sentado em silêncio no sofá, com os olhos marejados. "Mamãe, você viu o que aconteceu na TV? Estava falando sobre uma campanha, mas por que você não me contou antes?" A expressão de Lucas era uma mistura de esperança e desconfiança, e o coração de Elda se apertou. Ela havia planejado contar tudo, mas agora, sentindo a dúvida em cada olhar, ela se questionou. O que diria a Lucas sobre a grande mudança que estava por vir? Como explicar a ele que, embora estivessem na porta de uma transformação, a estrada à frente estaria cheia de perigos e incertezas? Com uma respiração profunda, Elda decidiu que precisava ser honesta. "Lucas, nós temos muito a discutir." Mas antes que pudesse continuar, uma mensagem chegou em seu celular, mudando o rumo da conversa. O nome na tela era daquele diretor que a surpreendera. "Precisamos falar urgentemente", dizia a mensagem, e Elda sentiu um frio na barriga. Ela olhou para Lucas e, naquele instante, soube que a jornada estava apenas começando. O que mais o destino reservava para eles? Elda respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão que se formava dentro de si. Com Lucas prestando atenção na mensagem que acabara de receber, o ambiente em volta parecia se fechar, como se as paredes da sala quisessem guardar aquele momento à força. "Mãe, o que está acontecendo?" A voz de Lucas quebrou o silêncio, sua expressão agora mais grave. Ele já sabia que algo importante estava prestes a ser revelado.
Elda, com a mente premeditada em explicar tudo com calma, hesitava. O que diria? Como dividir com o filho não só a oportunidade, mas também a carga do desconhecido? Lucas, é sobre a reunião de ontem. Estamos envolvidos em um projeto que pode ajudar muitas famílias, incluindo a nossa. Os olhos dele brilharam por um instante, mas rapidamente se tornaram confusos. Mas e você? Vai ficar bem? E se as coisas derem errado? E se nada mudar? O jeito que ele fez essas perguntas fez o coração dela acelerar ainda mais. Era como se Lucas estivesse percebendo as fragilidades que ela tentava esconder. Eu não tenho todas as respostas, meu amor, mas juntos podemos fazer algo grande. Isso é mais do que nós, é sobre todos nós. Elda sentiu a emoção subir. Precisava ser forte por Lucas e pela causa. No entanto, o celular vibrou de novo. Era um lembrete do encontro que ela mal havia lembrado. Mãe, você vai me levar junto? Quero entender. As palavras de Lucas eram sinceras e ele parecia ávido por uma chance, mas Elda sabia que esse era um mundo complicado. É melhor você ficar por aqui, filho. Eu vou me encontrar com aquele diretor que falou ontem. Preciso saber mais sobre o projeto e garantir que seja algo real, que realmente mude vidas. Lucas a olhou por um tempo e a confiança dissolveu-se em hesitação. Ele se aproximou, colocando a mão sobre o braço dela. Promete que vai voltar logo? A doçura de sua voz fez Elda sorrir, mas também trouxe uma onda de incerteza. Prometer algo significava que ela tinha certeza de que estava tomando as decisões corretas. Prometo. Elda inclinou-se e o abraçou forte. Um abraço que carrega toda a esperança de uma mãe e a força de uma guerreira. Ao soltar Lucas, Elda o viu deslizar de volta para o sofá, seu olhar perdido em pensamentos. Enquanto isso, ela se concentrou nos passos que precisava dar. Quando chegou ao escritório, o clima era outro. Miguel estava esperando por ela, e a tensão no ar foi palpável. Elda, que bom que você veio. Precisamos discutir alguns detalhes, se queremos que esse projeto ganhe vida. O escritório grande e impessoal parecia ainda mais ameaçador quando o diretor entrou. Ele tinha um semblante sério, e o jeito que olhou para Elda fez seu estômago revirar. Precisamos apresentar algo mais concreto, algo que convença os doadores. De repente, se seu filho estiver disposto a se envolver, isso poderia dar mais visibilidade. Elda ficou chocada. Lucas? Ele é só uma criança. Como isso fará dele um projeto? Isso não é o que eu acredito. Sua voz aumentou enquanto a indignação tomava conta. Como o homem tinha a coragem de sugerir algo tão insensível? Elda, entenda. É preciso jogar o jogo, operar dentro da estrutura para conseguir chegar à mudança que desejamos. Não é só sobre o que você quer, é sobre fazer algo grande. As palavras do diretor pareciam se transformar em um eco distante. A luta interna começou a se intensificar na mente dela. Ela olhou para Miguel, seu aliado, mas mesmo assim sentia uma apreensão. O que aconteceria com Lucas se ele fosse empurrado para esse mundo? E se essa oportunidade servisse mais aos interesses dos outros do que aos deles? Frustrada, Elda ponderava se estava disposta a abrir mão de sua proteção e de seus princípios em nome da transformação. O que ela deveria fazer? Em um instante de fraqueza, escutou a mensagem de Lucas ecoando em sua mente. E se Lucas não estivesse pronto? Com o coração apertado, ela olhou para Miguel. Eu preciso pensar, disse Elda, e a decisão ficou pairando no ar. Mal sabia ela que aquele momento se tornaria um divisor de águas em suas vidas. Naquele instante, a porta se abriu e uma figura conhecida cruzou o espaço. Era a diretora que havia apoiado Miguel na reunião. Elda sentiu seu coração acelerar. O que ela traria para aquela conversa? Espero não ter chegado na hora errada, disse a diretora com um olhar que transmitia um misto de preocupação e determinação. Elda estava prestes a descobrir que a luta teria desdobramentos que desafiaram seus maiores medos e anseios. Elda mal teve tempo para processar a entrada da diretora. A mulher era conhecida por sua determinação e por ser a voz da razão em meio ao caos das reuniões. Precisamos conversar, Elda, com um tom de urgência. Os olhos dela estavam fixos na diretora e pela primeira vez Elda sentiu um leve toque da esperança numa situação tão incerta. Sobre o projeto ou sobre Lucas? A resposta dela carregava ansiedade.
A diretora respirou fundo antes de falar, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Sobre ambos. O projeto pode ser uma oportunidade incrível, mas precisamos ser realistas. Não podemos colocar Lucas nesse papel sem antes termos certeza de que o que estamos oferecendo é realmente sólido. Aquela afirmação cortou o ar como uma faca. Elda se sentiu um pouco mais aliviada, por saber que ali havia alguém que pensava como ela. Mas isso não é o que o diretor quer. Ele só pensa na visibilidade. Não posso colocar meu filho nesse caminho, não desse jeito. A voz de Elda tremia e os sentimentos a envolviam como uma maré alta. Entendo sua preocupação. Vejo o quanto Lucas é importante para você e é por isso que estamos aqui. Podemos explorar outras formas de mostrar a força do projeto sem colocar seu filho como um produto, respondeu a diretora, sua sinceridade criando um espaço seguro para que Elda relaxasse um pouco. Havia uma razão para eu me oferecer para liderar isso. É porque eu quero fazer a diferença, não só para nossa família, mas para todos que precisam. Elda sentia a pressa em sua voz. Cada palavra era uma súplica silenciosa por compreensão. A diretora assentiu e uma expressão de empatia cruzou seu rosto. Você não precisa carregar essa responsabilidade sozinha. Vamos reunir todos os envolvidos e discutir como podemos conduzir isso de forma ética. Precisamos da sua paixão, Elda, mas também precisamos encontrar uma solução que funcione. Elda quase não conseguia não sorrir. Aquela conversa representava um passo em direção a algo maior, algo que ela sempre sonhou, algo que realmente poderia ter um impacto. Mas antes que qualquer esperança se concretizasse, o celular de Elda vibrou mais uma vez e ela olhou para a tela. Era uma mensagem de Lucas. Mãe, você está bem? O que aconteceu com o diretor? A conexão com Lucas disparou imediatamente sua ansiedade. Desculpe, preciso responder isso. Ele está preocupado. Elda começou a digitar, mas a diretora a interrompeu. Elda, se você acha que é hora de Lucas saber mais, talvez ele deva fazer parte do processo, não como um projeto, mas como um jovem que está aprendendo sobre o mundo ao seu redor. Elda hesitou. A ideia de expor Lucas a tudo isso a deixava inquieta. Ele tinha apenas 12 anos. O peso da decisão pesava sobre seus ombros. Por um lado estava a chance de levar Lucas a um novo mundo, ao mesmo tempo em que arriscava a inocência dele. Eu não sei. Isso pode ser demais para ele. E se ele não estiver pronto? As preocupações de Elda transbordavam, mas a diretora a olhou com firmeza. E se essa for a oportunidade que ele estava esperando? A chave para um futuro brilhante? Às vezes, precisamos dar a chance de brilhar para aqueles que amamos. O coração de Elda batia forte. As palavras reverberavam dentro dela como se tocassem uma corda que estava adormecida há muito tempo. Justamente neste instante, Miguel se acercou, seu olhar confuso e curioso. O que está acontecendo? É algo sério? Elda viu nessas perguntas uma chance de responder não só para Miguel, mas para si mesma. Como ela poderia evitar que seu filho caminhasse em direção a algo que poderia mudar suas vidas? Talvez seja a hora de conversar com Lucas. O peso da decisão permanecia, mas a convicção começava a brotar. Elda olhou para a diretora, que acenou positivamente. Você está pronta para dar o próximo passo? A pergunta inflamou a sala, e com um leve medo, Elda respondeu internamente. Estou. Mas, ao mesmo tempo, uma nova dúvida surgia. E se tudo isso fosse um grande erro? Com o coração na mão, Elda sentiu a intensidade daquele momento. As portas da esperança pareciam se abrir, mas como ela caminharia para esse novo mundo? E o que Lucas pensaria disso tudo? A crueza de suas emoções, juntas ao ar fresco da possibilidade de mudança, tornavam tudo cada vez mais intenso. Elda se expirou, enquanto a certeza e a insegurança dançavam uma valsa frenética dentro dela. O que estava prestes a acontecer realmente mudaria tudo. E ela precisava estar preparada para a transformação que se aproximava. Elda tomou um fôlego profundo, tentando organizar os pensamentos em meio à tempestade que se formava em seu coração. O que dizer a Lucas? Que tipo de conversa era essa que poderia abrir um novo horizonte para ele? A vontade de protegê-lo era tão forte quanto a esperança que começava a brotar no fundo de sua alma. Ela olhou para a diretora, que a observava com um olhar encorajador, e decidiu que estava na hora de agir. Miguel, você pode me dar um momento?
Elda pediu ao filho, que estava claramente intrigado. Miguel apenas assentiu, sua expressão mostrando que havia notado a tensão no ar. Enquanto Miguel se afastava, a diretora segurou a mão de Elda. Você não precisa fazer isso sozinha. Vamos nos certificar de que Lucas entenda o que está acontecendo de forma adequada, e ele vai saber que está sendo apoiado. E se ele não quiser? E se isso o assusta mais do que o ajuda? Elda sentia as lágrimas ameaçando sair, mas ela se controlou. Cada palavra soava como um eco de seus medos mais profundos. A diretora apertou a mão de Elda. Sua presença era uma âncora em meio à incerteza. Esse é o risco, mas às vezes precisamos arriscar o que temos para ganhar o que pode ser. Vamos ajudá-lo a entender do modo certo. Fechando os olhos por um segundo, Elda sentiu o peso do mundo, mas também algo a mais, uma vontade de mudança. Lucas sempre foi uma luz na vida dela, e como mãe, era seu dever guiá-lo. A ideia de que certos momentos poderiam moldar o futuro dele não a abandonava. Certo, vamos fazer isso. Ela decidiu com uma determinação renovada. O celular vibrou novamente, e dessa vez era Lucas, perguntando onde Elda estava. Vou contar a ele agora. Elda respirou fundo e saiu da sala. A pressão no peito era real, mas ao mesmo tempo, um sopro de esperança a impulsionava. Ao encontrar Lucas, ela o viu sentado no corredor da escola com um olhar distante, como se estivesse pesando suas dúvidas e medos. Ele levantou os olhos ao vê-la e uma onda de amor invadiu Elda. Oi, meu amor, disse ela, lembrando-se do quão importante era estar presente naquele momento. Mãe, o que está acontecendo? Por que a diretora estava com você? Lucas estava inquieto. Havia algo em seu tom que lembrava Elda de quem ele era, um menino doce e sensível e, ao mesmo tempo, um pequeno herói em formação. Eu preciso te falar sobre algumas coisas importantes. Elda começou, sua voz trêmula. Sentou-se ao seu lado e a proximidade trouxe um conforto que acalmava seus nervos. Sobre a situação na escola e o projeto que estamos planejando. Você também vai me dizer por que o diretor está mal? Lucas a interrompeu, a inquietação transparecendo em sua expressão. Elda hesitou, pois sabia que de alguma forma tudo estava conectado. Sim, mas mais do que isso, preciso que você saiba que queremos fazer algo que faça a diferença, mas também quero que você esteja ao meu lado nisso. Os olhos de Lucas brilharam em confusão e curiosidade. Como assim? O que eu tenho a ver com isso? Elda sentiu seu coração apertar. Porque você é a maior parte do que faço e do motivo pelo qual quero que isso funcione. Você pode ser parte da mudança. As palavras flutuaram no ar entre eles como uma promessa e um fardo. Elda viu o entendimento brotar lentamente nos olhos de Lucas e seu coração palpitou de expectativa. Mãe, você quer que eu ajude? Mas e se eu não souber como? O medo dele ecoou como um canto triste, e Elda percebeu que era necessário mais do que palavras para encorajá-lo. Lucas, não precisamos saber tudo agora. Vamos aprender juntos. E se você quiser, eu gostaria de te mostrar tudo isso. O que acha? Elda viu uma dúvida se manifestar no rosto do garoto, mas também, em meio a isso, a faísca da empolgação. Ok, eu topo, mas o que exatamente terei de fazer? A insegurança ainda se escondia por trás da determinação que começava a surgir. E eu prometo que estarei ao seu lado a cada passo do caminho. Mas antes que Elda pudesse continuar, uma sombra escura cruzou a expressão de Lucas. Mãe, e se não der certo? E se a gente se machucar? Eu não quero que isso aconteça. Elda queria responder, explicar que elas teriam várias dificuldades pela frente, mas que sempre haveria um jeito. No entanto, uma pergunta a assombrou. Esse poderia ser o primeiro de muitos desafios que se aproximavam, o começo de algo muito maior do que imaginara. Com o coração acelerado, Elda decidiu que estava pronta para isso. Mas a dúvida agora se tornara não só sua, mas também de Lucas. A cada segundo ela sentia que estavam à beira de algo que mudaria suas vidas para sempre. Vamos descobrir juntos, meu amor, Elda respondeu. Mas suas próprias palavras estavam tingidas de um medo silencioso. A transformação estava no horizonte, mas Elda só esperava que fosse uma luz e não uma tempestade.
O futuro deles nunca parecia tão incerto e deslumbrante ao mesmo tempo. E enquanto olhava para o garoto ao seu lado, não pôde deixar de pensar: será que estavam prontos para enfrentar o que estava por vir? A luz do sol filtrava-se através das janelas da escola, aquecendo o corredor onde Elda e Lucas estavam. A tensão pairava no ar, como se o universo desse uma pausa, esperando que as duas personagens desse pequeno drama tomassem a decisão que mudaria suas vidas. Elda olhou nos olhos do filho, aquela pequena janela que refletia sua alma. Como mãe, ela sabia que aquele era um momento crucial. Lucas, se algo der errado, não significa que somos fracassados. Isso faz parte de aprender, disse Elda, tentando conter a verdade que ardia dentro de si. A insegurança também habitava seu coração. Lucas parecia absorver cada palavra, o que o deixava ainda mais pensativo. A curiosidade misturava-se ao receio, e Elda podia quase ouvir os pensamentos dele ressoando em sua mente. Ele era tão sensível, e isso muitas vezes era uma bênção e uma maldição. O que vai acontecer? Perguntou ele finalmente, com um fio de voz. Era como se cada sílaba fosse envolta em mistério e expectativa. Elda percebeu que não havia uma resposta simples, mas isso não a impediria de tentar. Para começarmos, precisamos falar com a diretora sobre o nosso projeto. Você vai ver que se conseguirmos unir nossas forças, podemos fazer a diferença na escola. Podemos ajudar as pessoas. Elda respirou fundo e sorriu, tentando mostrar confiança, mesmo que por dentro quisesse desabar em lágrimas. Lucas mordeu o lábio, uma expressão de dúvida cruzando seu rosto. E se não gostarem da ideia? E se as pessoas rirem da gente? Lucas, Elda começou, firme. Sempre haverá quem discordará ou criticar, mas o que importa é que nós tentemos. A coragem vem de enfrentar o que nos assusta e não se render a isso. Ela viu as palavras ressoarem em Lucas. A insegurança em seu olhar começou a ser substituída por um braço de esperança que se estendia, lentamente assumindo forma. Você acredita mesmo que podemos ajudar? A pergunta dele era sincera, a voz tremendo de ansiedade. Elda sentiu seu coração se apertar. A verdade era que ela acreditava, mas também precisava transmitir essa fé ao seu filho. Eu acredito, meu amor. Acredito que juntos podemos fazer brilhar cada pequeno raio de luz que encontramos, e se conseguirmos tocar apenas uma vida, já terá valido a pena. A certeza nas palavras de Elda parecia ecoar no corredor, e ela sorriu. Vamos nessa. Vamos fazer diferentes. Juntos. Com um aceno hesitante, Lucas finalmente sorriu. A vulnerabilidade que antes habitava seus olhos começava a ser substituída por um brilho novo, uma determinação a princípio tímida, mas que vinha ganhando força a cada segundo que passava. Enquanto se levantavam, Elda percebeu que o caminho não seria fácil, mas ela não poderia deixar que o medo a paralisasse. Com passos tímidos, mas firmes, elas se dirigiram à sala da diretora, elevando o espírito colaborativo entre mãe e filho. Ali existia uma nova aliança que se formava. No entanto, quando chegaram à sala, Elda ouviu um murmúrio mais forte do que o habitual. Lucros, perdas, promessas não cumpridas. A atmosfera tensa dentro da sala mudou a tranquilidade que começara a sentir. Espere, disse Lucas, segurando sua mão quando ouviu fragmentos da conversa. O que está acontecendo? Elda parou. Ela não tinha ideia daquela turbulência, um problema maior se formando à sua frente. Seu coração disparou. Sua mente trabalhava sem parar. Não é só sobre nós, é sobre toda a escola, Elda sussurrou, a inquietação crescendo dentro dela. Algo inesperado estava prestes a acontecer, e as sombras daquela sala não eram apenas do cansaço. O silêncio ficou profundo, e de repente abriu-se um novo abismo sob seus pés, carregando questões maiores e novos desafios. Nós precisamos saber o que está acontecendo, Lucas insinuou com uma firmeza inesperada. Elda olhou para o filho, um misto de preocupação e coragem refletidos em seus olhos. Estavam eles prontos para tudo isso? Poderiam enfrentar uma tempestade muito mais forte do que haviam imaginado? Vamos descobrir juntos, Elda afirmou, mas o peso da incerteza estava de volta, provocando calafrios pela espinha. O que quer que estivesse prestes a acontecer poderia desafiar não apenas a eles, mas a cada um que estava em sua volta.
E enquanto um novo ciclo se formava, Elda não pôde evitar mais uma questão. A transformação que haviam planejado poderia ser consumida por uma nova realidade indesejada. E o que poderia significar tudo isso? A porta da sala da diretora se abriu lentamente, como se revelasse não apenas um espaço, mas um mundo novo, repleto de incertezas e ansiedades. Elda e Lucas adentraram um ambiente tenso, onde paisagens de preocupações se misturavam a discussões sobre dinheiro e compromissos. À medida que se aproximavam do grupo concentrado em torno da mesa, Elda percebeu expressões de nervosismo marcadas nos rostos dos professores. A situação está insustentável, ecoou a voz de um deles. Cada palavra parecera um golpe, arrebatando um pedaço da coragem que Elda havia construído. Precisamos agir rápido. Outra professora interveio, com o olhar fixo em um documento, talvez um relatório de custos ou algo que gerava um fardo ainda mais pesado. Elda se sentiu como se estivesse prestes a descobrir um segredo obscuro sobre a escola. E a tensão que antes havia sentido agora pulsava como um tambor em seu peito. Lucas olhou para Elda, sua insegurança começando a se transformar em indignação. Mãe, o que está acontecendo? Eles parecem preocupados demais. Sua voz estava carregada de uma curiosidade que fluía ao mesmo tempo que o medo. Não sei, mas precisamos entender. Elda segurou a mão de Lucas forte e protetora, enquanto se esforçava para transparecer segurança. O que quer que acontecesse ali, eles deveriam estar juntos, em frente a isso. Com um empurrão de coragem, Elda se aproximou da mesa, buscando captar as fracas vozes que circulavam acima da confusão. Desculpem, mas o que está havendo? Podemos ajudar de alguma forma? A pergunta ecoou, e por um breve instante, o ambiente se silenciou. Um homem, provavelmente o vice-diretor, levantou a cabeça, seus olhos cansados refletindo a luta que travava. Estamos enfrentando cortes no orçamento, disse ele, gesticulando com as mãos num desespero silencioso. Cursos podem ser cancelados, atividades que são tão importantes para nossos alunos. A preocupação em sua voz penetrava fundo, assim como a angústia de Elda e Lucas. Os programas extras que tanto gostamos e as aulas de arte, tudo pode acabar, discordou outra professora, a futilidade da situação pulsando em seu tom. Elda sentiu o coração se apertar ainda mais. E se os sonhos de Lucas, todas as suas esperanças, estivessem ameaçados? Isso não pode acontecer, Lucas exclamou, a frustração queimando em sua boca. Elda observou seu filho, a paixão florindo em sua pequena figura. Elda olhou ao redor, observando as expressões preocupadas dos professores lentamente se transformarem em determinação. Era como se cada um estivesse acarretando um pequeno pedaço de coragem coletivamente, formando uma muralha contra as incertezas que o cercavam. Lucas, ainda segurando a mão da mãe, sentia a atmosfera vibrar. Mãe, você acha que podemos realmente fazer isso? Todos juntos? Ele perguntou, a ansiedade na voz se dissolvendo em um fio de otimismo. Com certeza, meu amor, Elda afirmou, seu coração pulsando forte para ser um exemplo àquele pequeno sonhador. Verá, juntos somos mais fortes do que pensamos. Depois da proposta de Lucas, as ideias começaram a brotar como flores no solo fértil da esperança. O vice-diretor, antes tomado pelo pesar, agora tomava notas rápidos enquanto sugeria atividades, tentando moldar a visão recém-nascida em algo palpável. Cada ideia era uma peça de um quebra-cabeça, e Elda se sentia como a ponte que conectava todas elas. Podemos convidar artistas locais, um professor sugeriu, acenando com a cabeça. Todos conhecem alguém que faria uma apresentação? E as empresas da região podem ajudar, outra professora disse entusiasmada. Se pedirmos doações, temos muitos restaurantes que podem contribuir com refeições. As vozes se misturavam em um coro de ideias, e Elda, ao fundo, observava a energia crescendo. Era como se as faíscas de suas esperanças começassem a se acender uma a uma, formando uma chama que iluminava até os corações mais sombrios. À medida que todos se animavam, Elda percebeu que não era apenas um evento para arrecadar fundos. Isso se tornara um sonho coletivo.
A conexão entre os pais e a escola começava a ressoar em um eco de união. As preocupações com os cortes financeiros estavam sendo atravessadas por um novo propósito: fazer dos alunos não apenas estudantes, mas protagonistas dessa história. Vamos marcar a próxima reunião para a próxima semana, Elda declarou, se sentindo por um instante como a capitã de um barco rumo a um futuro incerto, mas promissor. E vamos chamar todos os pais. Quanto mais envolvidos, melhor. Lucas estava em êxtase, seus olhos brilhando à medida que ele ouvia as diferentes propostas sendo trocadas. Ele sempre acreditou que a escola era um lugar especial, e agora, naquela sala, tudo parecia mágico. Ele sentiu a energia vibrar na palma da sua mão e não pôde evitar sorrir. Por fim, a reunião começou a se dissolver, com todos prometendo se reunir novamente. Mas, enquanto os professores começavam a se dispersar, Elda percebeu que o vice-diretor ainda permanecia com um olhar pensativo. Era claro que, por trás de seu aparente otimismo, havia sombra de dúvidas. Pelo que você disse, a pressão está muito grande, não é? Elda se aproximou. Por que não nos conta mais sobre isso? Ele suspirou, a jeito de confissão. Os cortes no orçamento não são apenas números. Existem crianças que dependem desses programas. Se não conseguirmos, muitos sonhos serão fechados para sempre. As palavras dele ressoaram na sala. Elda sentiu o peso nas suas costas. Era mais do que arrecadar fundos. Era sobre futuro, sobre esperança, e era sobre cuidar das crianças. Podemos fazer isso, Elda repetiu, agora olhando nos olhos do vice-diretor. Mas precisamos da sua ajuda. Você é uma parte vital disso. Você acredita que podemos fazer acontecer? O vice-diretor hesitou, como se estivesse pesando sua resposta com todas as incertezas do mundo. Entretanto, a determinação em Elda era forte como o aço, e ela sabia que se conseguisse persuadi-lo a acreditar, eles teriam uma chance real. O tempo avançava, e com isso, Elda sentiu que estava prestes a contornar uma curva crucial. Se algo não mudasse, todo aquele esforço poderia ser em vão. O verdadeiro desafio estava começando ali, mas ela não se deixaria abalar. Uma coisa posso prometer, ela disse, com voz firme. Faremos o possível e o impossível para garantir que nada fique para trás. Este projeto é sobre todos nós. E a conversa cresceu em intensidade, como uma onda que se prepara para romper. O coração de Elda estava acelerado, sentindo todo o peso do que ainda estava por vir. Assim, enquanto a sala se esvaziava, uma nova questão começou a martelar em sua mente. Estariam todos realmente prontos para lutar por isso? E mais importante, até onde a união poderia levá-los? Com essas dúvidas pulsando, Elda olhou nos olhos de Lucas e percebeu que havia uma jornada inteira pela frente, mas um eco de determinação começava a se formar. O que isso significaria para todos eles? A resposta estava prestes a ser revelada. Os dias se passaram e a escola estava pulsando com uma energia nova, como uma orquestra afinando seus instrumentos para uma grande apresentação. Elda e Lucas, lado a lado, eram como dois protagonistas em uma jornada que, mais do que simplesmente mudar suas vidas, estava prestes a impactar toda a comunidade. A campanha de arrecadação de fundos ganhava forma e vida, ganhando apoio de pais, professores e até artistas locais que ofereceram atuar de forma voluntária. No entanto, enquanto os sorrisos e a esperança cresciam entre eles, o peso da responsabilidade também se acentuava. Elda sentia seu coração apertar a cada nova reunião, a cada ideia que surgia. Ela sabia que a transformação desejada dependia não apenas de ação, mas de coragem. Coragem para encarar os próprios medos e dúvidas. Num dia especialmente tenso, enquanto revisavam um plano de ação, uma mensagem inesperada chegaram a Elda. Era do vice-diretor, que solicitava uma reunião de emergência. Ela sentiu um frio na barriga, a insegurança voltando a dar as caras. Ao chegar à sala, Elda ficou frente a frente com diretores e professores, todos com expressões sérias. O vice-diretor tomou a palavra, seu tom carregado de uma gravidade que fazia o ar parecer mais terso. Precisamos conversar sobre os próximos passos. O apoio é intenso, mas... Elda não queria ouvir as situações negativas.
Mas precisamos seguir em frente. Temos todos os alunos conosco. Estamos fazendo um trabalho incrível. Suas palavras saíram com todas as emoções que sentia. Lucas segurava sua mão, um gesto silencioso de apoio. Sim, Elda, estamos cientes, disse o vice-diretor, mas há um grupo que critica nossa abordagem. Dizer que estamos explorando o talento do seu filho para nossa causa, isso pode prejudicar nossa imagem. Elda ficou paralisada por um instante. E se isso realmente pudesse acontecer? O que mudaria se as vozes críticas a fizessem hesitar? Ela olhou para Lucas, que observava tudo, e sentiu o calor do amor de mãe em seu peito. Lucas não é um projeto. Ele é um jovem cheio de sonhos, assim como cada um de nós. Deixe-nos juntos lutar por isso. Não é sobre explorar, é sobre dar voz e oportunidade. Os olhares começaram a se entrelaçar, criando um mosaico de confiança e dúvida. Mas, no fundo, uma chama de determinação começou a queimar em cada coração. O diálogo passou a fluir mais. Elda encontrou força em outros pais que também estavam dispostos a brigar pela mudança. E assim, a reunião se transformou de uma crise em uma estratégia renovada. O que antes parecia um obstáculo tornou-se uma ponte para um novo entendimento. Se nós formos unidos, podemos não apenas realizar um evento, mas também transformar a cultura da nossa escola, propôs Elda. O fervor de seu espírito tocou cada um ali presente. Vamos focar na comunidade, em vez de apenas nos alunos, exclamou uma mãe, fazendo um eco de aprovação surgir entre todos. O clima começou a mudar. Elda percebeu que as dúvidas estavam se dissipando, as barreiras estavam caindo, e um novo propósito começava a unir aquelas vozes, mostrando que eles realmente podiam fazer a diferença, juntos. Após horas de conversa, ajustes e vitórias pequenas, o plano de ação estava pronto. Enquanto todos levantavam as mãos em sinal de concordância, Lucas piscou para Elda. O orgulho e a alegria brilhavam nos olhos dele, e ela sabia que juntos tinham alcançado algo poderoso. Com isso, chegaram ao grande dia do evento. O espaço estava cheio de vida, bandeirinhas coloridas decoravam a entrada e as risadas das crianças ecoavam pelo ar. Elda, com o coração acelerado, olhou para Lucas, que agora estava em um pequeno palco, prestes a se apresentar. A voz dele tremia um pouco, mas Elda sabia que aquela era também sua luta, a luta por ser reconhecido. Quando Lucas começou a cantar, um silêncio reverente se instalou, e cada nota parecia tocar os corações presentes. Elda se sentiu transportada, não apenas pelo talento do filho, mas pela corrente de amor e apoio que cercava todos aqueles que haviam se reunido ali. Assim, ao final da apresentação, a sala explodiu em aplausos. O filho dela era uma estrela, e seu brilho iluminava todos ao redor. As lágrimas brotaram dos olhos de Elda, mas eram lágrimas de felicidade. Ela sabia que não estava sozinha nessa jornada, que a força da comunidade poderia continuar nessa busca por mudanças. E enquanto olhava para os rostos radiantes ao seu redor, Elda percebeu que mudariam não apenas a própria escola, mas também as vidas de muitos através de suas vozes unidas. Não só haviam encontrado uma nova abordagem para o que parecia ser uma rotina desafiadora, mas haviam também, finalmente, criado um lar de esperança e realizações. A jornada ainda estava apenas começando, mas a vitória já fazia parte da história deles. Portanto, se você se emocionou com essa história de luta, amor e superação, não espere nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a espalhar essa mensagem. Não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. E lembre-se de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa fazer parte dessa jornada.